Valfrido Vardi com mais uma edição de Reconversa. E hoje nós vamos ter um papo realmente muito interessante. O motivo imediato é um livro delicioso de ler. Chama O Debate na Veia, aqui, Debate na Veia, na verdade, do Fernando Mitre, jornalista que está aqui com a gente. O Mitre é diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes. Ao Grupo Bandeirantes pertence a Band News FM, entre outras. E, portanto, significa que eu estou um pouco meio entrevistando o meu chefe. Então, Valfrido, você cuide da parte crítica que eu vou ficar aqui na adulação. Não. Quase 7 anos trabalhando no Grupo Bandeirantes, uma coisa eu posso dizer na frente do Mitre com tranquilidade. Eu nunca fui encher o saco dele. Aliás, ele deve achar que eu encho o saco até de menos. Pelo contrário, você é meio sumido. Às vezes eu quero falar com ele, mas não se apresenta. Eu sou fã. E estamos entrevistando o Mitre porque esse livro realmente primeiro, é uma delícia de ler mesmo e trata de um período importantíssimo do Brasil que é nada menos do que o período de construção da democracia. É só isso. Não é? E ele fez os debates que ajudaram a construir essa tessitura democrática. Então, nós vamos falar do livro, nós vamos falar de histórias interessantes que aconteceram e vamos falar de Brasil. Mitre, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com você, Reinaldo, com o Valfrido. Acho que vamos ter um papo interessante. Vamos, sem dúvida. A nossa primeira questão aqui é sempre... Lembra a Marília Gabriela? Inclusive no seu falei canal... Falei com ela hoje. Tinha assim, Mitre por Mitre. A gente variou um pouco Mitre por Mitre. Seu Wikipedia pessoal. Wikipedia, que síntese você faz da sua biografia até aqui? Porque tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa ainda, Não, eu acho que eu sou um jornalista vocacionado desde pequeno. Eu tinha 14 ou 15 anos, eu fundei um jornal chamado A Tribuna do Estudante, um jornal na minha cidade, cidade de Oliveira. Era um jornal de 4 páginas, um jornalzinho, eu escrevia ali, era meio moralista naquele tempo, etc. E eu sempre quis ser jornalista. Passei por várias faculdades, e eu não sou exemplo para ninguém, porque eu fiquei 3 anos na faculdade de Direito, 2 anos na faculdade de Economia, 1 ano como ouvinte na faculdade de Filosofia, me formei em Letras, me pós-graduei em Teoria Literária com o maior número de cursos de política, então é um desastre. Ou não. Mas é um pouquinho de cada coisa, se tivesse sido uma só era melhor. Mas esse sou eu. Enquanto eu fiz tudo isso, eu trabalhava como jornalista. Eu comecei com 19, 20 anos profissionalmente, entrei numa redação, nunca mais saí. Então, é isso. E como jornalista, eu fui cada vez mais cuidando de política, mas sempre ocupando cargos de chefia, o que eu não sei se é muito bom. Porque se eu tivesse ficado numa área específica durante muitos anos, talvez fosse mais interessante. Mas eu logo virei chefe de reportagem, chefe de não sei o quê, diretor, etc. Eu sou diretor há 48 anos. Passa um pouquinho, é importante quem não acompanha os veículos. Eu comecei em Minas, num jornal que era do Juscelino, do JK, chamado Correio de Minas, onde tinha jornalistas brilhantes ali. Eu tive a sorte, eu cheguei lá e encontrei Fernando Gabeira, por exemplo. Fernando Gabeira foi a pessoa com quem eu discuti texto pela primeira vez ali. Inclusive, tivemos um diálogo muito interessante, que ele falou, você... Perguntou meu nome, ele falou, você já leu Hemingway? Eu falei, alguma coisa, eu comprei o Velho e Mar e tal, mas estou lendo e tal. O Graciliano Ramos, eu falei, ainda não. Ele falou, bom, quando você se alfabetizar, a gente conversa melhor. Eu comecei assim, entendeu? Então eu tive ali uma escola muito boa, fiquei ali no Correio de Minas, em 1 ano eu já era secretário de redação. Quando eu cobri o começo das diretas do Jango, e nós podemos falar disso, eu era secretário de redação. Mas eu era tão inexperiente que eu ainda me considerava foca. Mas eu tive essa autocrítica, eu falei, eu preciso ter uma experiência. Em vez de escalar um repórter para ir para o Rio, eu vou escalar a mim mesmo. E fui. Entendeu? E foi uma experiência muito interessante, onde eu revelei, entre outras coisas, uma profunda imaturidade profissional. com a qual se aprende muito. Claro. Né? Só que a imaturidade, aliada à ousadia, ela vai bem.
A imaturidade com a timidez, aí não funciona muito. Mas eu era muito ousado como foca. Eu dei muito trabalho para os meus chefes. Eu era um problema para os meus chefes, né? E acho que é assim mesmo que tem que ser. Espero que meus subordinados não me ouçam. Vão me ouvir, né? Às vezes não falta hoje em dia um pouquinho dessa indisciplina curiosa do jornalismo? Não ficou um pouco quadrado demais e preso demais ao imediatismo? Muito deadline, né? Na vida vida deadline, ao imediatismo também, tem que saltar logo, né? Eu tinha o hábito, quase o vício, de ficar nas redações. Eu ficava. Eu terminava meu trabalho, fechava minhas páginas, terminava minha matéria, ficava na redação, conversando. E fiz isso durante muitos anos. E algumas das poucas e boas ideias que eu tive, foram boas, mas poucas, eu tive nesse horário, que eu podia estar em casa, podia estar no cinema, eu estava na redação. Aí eu tive as ideias. Você conhece a história do Austragésio de Ataíde com Einstein? Quer contar? Conta. Não, é por isso que eu sempre falo poucas, porque é por causa dessa história. Porque a história é muito interessante, é bom até contar essa história. Né? Quando o Einstein esteve aqui, o presidente da Academia Brasileira de Letras, o Ataíde, se encontrou com ele. E o Einstein notou que o Ataíde sempre estava anotando alguma coisa numa caderneta. E o Ataíde, aí respondendo a pergunta do Einstein, o Einstein perguntou, você está sempre anotando? Ele falou assim, quando eu tenho uma ideia, eu anoto. O senhor não faz assim? Ele falou, não, eu só tive uma. Foi boa. Uma certa teoria aí que ficou bastante influente, bastante conhecida. Você começa como jornalista num período em que as empresas de jornalismo ganhavam dinheiro de duas formas, vendendo jornal e vendendo anúncio nos jornais. E eram empresas pujantes economicamente. Quando eu comecei, ainda não tinha chegado a esse ponto, que eu sou bem mais velho, né? Eu comecei nos anos 60, no começo dos anos 60. Né? Ainda não teve teve um boom da imprensa no Brasil, que foi já nos anos 70. Nos anos 60 ainda era difícil a vida. Né? Entendi. Enfim, mas você presente, é testemunho ocular dessa mudança de perspectiva de vocação econômica da empresa jornalística. Porque nós estamos vivendo um momento em que é difícil controlar a disseminação da notícia, da informação. Mudou tudo. E a remuneração da informação. Né? Mudou tudo. De que forma isso afeta a qualidade do jornalismo? De que forma isso vem afetando a qualidade do jornalismo e do jornalista nesse seu período de profissão? É uma questão essencial. Eu tenho uma visão disso que eu comprovo a cada momento, entendeu? Que é o seguinte, o jornalismo profissional nunca foi tão necessário, nunca foi tão importante como agora. Exatamente por isso. Porque uma visão assim mais simples pode sugerir a conclusão de que, olha, todo mundo está fazendo jornalismo, a notícia está aí, correndo para todo lado. É o contrário. É nessa hora que a informação tratada profissionalmente é fundamental. E eu tenho uma esperança que eu junto a essa teoria. Eu acho que o grande público está começando a descobrir isso. Que mesmo esses que fazem parte dessas bolhas aí e tal, e que adoram ouvir o que querem, né, independentemente da realidade, acho que até nessas bolhas já começa a entrar, que é a ideia de que é preciso procurar informação profissional. Porque não é possível os absurdos que cruzam esse fogo cruzado aí de informação de todo tipo, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma apuração. Eu acho que isso já está começando a acontecer. Agora, eu não tenho dúvida desse ponto. O jornalismo profissional, esse é imortal e nunca foi tão importante como agora. Mas mudou tudo, mudou tudo. Mas fale mais, porque não, essa coisa da mudança. Quando a gente fala, por exemplo, de debate, mudou tudo ao longo dos anos, o próprio debate, o modo de ver o debate, o modo de fazer debate, o modo de divulgar o debate, o modo com que o debate é consumido, mudou tudo, entendeu? Pra você ter uma ideia, eu chegava a fazer reuniões com os candidatos, e aí era com eles mesmo, não era com os assessores, sobre até que ponto o meu jornal, depois do debate à noite, pode editar partes do debate. Não, peraí, isso não pode, isso pode. Olha,
teve um ano que eu fiz uma coisa horrorosa. Eu precisava fazer o debate, portanto, eu precisava aprovar as regras. Eu deixei em segundo plano a edição do jornal e falei, não, vou garantir o debate. Tudo bem, eu só ponho no jornal o boa noite de vocês, daquela despedida. Tá bom, aí todos adoraram, eu falei, vamos fazer isso. E garanti o debate, porque estava emperrando a conversa. Porque era muito difícil você acertar com um candidato o que é que pode, o que é que não pode, e eles estavam querendo essa intromissão. Hoje, começa o debate, nos primeiros 5 minutos, aqueles primeiros 5 minutos já estão picadinhos, já estão correndo. Já há milhões de páginas que já estão circulando nas redes. Tanto que eu acho que o debate sempre foi uma armadilha, né? Claro, ele é uma possibilidade de sucesso, mas é também uma possibilidade de um grande fracasso. Sim. Né? Então, os candidatos sempre têm que tomar cuidado. Mas hoje, uma frasezinha infeliz, o que pode ser feito com essa frase infeliz, nossa senhora. Basta que se tire, inclusive, muitas vezes o contexto, recorta imediatamente. Põe Mas ainda sobre essa coisa, eu quero voltar aos debates já, mas ainda sobre essa coisa do jornalismo, o problema é que está se confundindo aí, digamos assim, a forma com o conteúdo, né? Porque qual é a forma? Eu estou na internet... A Band, os produtos do grupo estão na internet. Só que o carinha ali que não também tem compromisso com nada, também está. É claro. Assim como o Schopenhauer está na internet, e o seu Zé da Esquina, que tem suas próprias concepções sobre o mundo, também. Não há uma certificação de bom jornalismo. Não. Um órgão certificador então, de bom jornalismo. Então, o que é jornalismo? Jornalismo... A internet é jornalismo? A internet não é jornalismo. A internet é um meio que sustenta jornalismo e outras coisas. Claro. Né? Então, assim, virou assim, fala, já que está no YouTube, está na internet, então é jornalismo. Não é jornalismo. Não é. Eu acho que começa a ter uma compreensão, sim, mas é claro que Você concorda com isso? Eu acho que sim, eu acho que começa a ter, mas ainda assim, a gente... Não, tem um campo enorme assim, pela foi a coisa despencou muito. Não, despencou. Porque fica parecendo assim, uma opinião... a fake news existe, mas existe a fake opinion também, porque as pessoas dão opiniões sobre coisas que não aconteceram. Claro. Que é pavoroso. Claro. Né? Não, esse tipo de opinião, essa opinião é fraude. É fraude. Você está fraudando o fato que está na realidade com uma opinião que encobre aquele fato, deforma aquele fato e entrega uma outra coisa. Isso você vê o tempo todo. Mas eu me referia a uma porção desse problema. Porque nós vivemos no regime de produção capitalista. Claro. É preciso pagar o espaço físico onde se faz a notícia, os bons jornalistas. Tudo tem um preço. Né? E nós temos redes sociais que vivem do comentariado, ou seja, do que se comenta a respeito de notícias... Tem um consumo de opinião por aí. Produzidas por empresas jornalistas que gastam dinheiro para... E muitas vezes, quanto mais irresponsável e infundado, melhor. Claro. Mas isso que acontece nas redes sociais... Na realidade, ainda não remunera o jornalismo. Eu vi uma notícia hoje, ontem... Está começando. Que no Canadá, o governo do Canadá foi pago 74 milhões de dólares pelas notícias que a empresa oficial do Canadá produz e que estão entregues ao Google. É difícil fazer jornalismo numa situação como essa. Aqui no Brasil, alguns passos serão dados logo no Congresso, nesse sentido. Isso que eu queria te ouvir. Não, tem muito ainda pela frente, mas tem que chegar lá. Porque produzir notícia... significa, custa, né? Claro, significa custo, significa orçamento, significa despesa, pode significar déficit. Claro. Então é preciso que tenha uma resposta capitalista a isso. E eu acho que vai chegar lá, mas por enquanto está distante, né? Tá muito distante. Porque o que você tem a captação da notícia que é feita por empresa e que tem custo, e às vezes o sujeito pega o YouTube lá e fala, sabe o que eu acho disso? Fala qualquer coisa. E muitas vezes faz mais sucesso do que aquela notícia que é fruto de um trabalho. Né? Sim, repercute muito mais. Eu sempre lembro o seguinte, que esse é o primeiro, evidentemente, o primeiro dever do jornalista, com a realidade factual. Isso. Agora, não é fácil isso, não é fácil. Você apurar, você detectar o fato, capturar o fato, transformar o fato em notícia, porque o fato não é notícia. O fato é o núcleo da notícia, a notícia é o fato narrado. Isso. Então, tudo isso significa processo de produção. Isso significa dinheiro, significa orçamento. Entendeu? Tem o perigo da distorção. Há um texto que eu sempre cito, importantíssimo, do Paul Johnson, que chama Os 7 Pecados Capitais da Imprensa, que você conhece,
que um dos pecados capitais é a distorção. E ele fala em 2 tipos de distorção: a distorção voluntária e a involuntária. A distorção voluntária é criminosa, é absurda, é inaceitável. Mas a voluntária é uma armadilha permanente. A involuntária, ela está aí, entende? Um erro, por isso que eu digo, o jornalista precisa ser competente, ele tem que ser competente. É que nem um cirurgião ali na sala da cirurgia, ele tem que ser competente. Entende? Porque pode surgir um desastre e por um erro técnico. E isso é real, porque é o mais perigoso, às vezes, eu já estou nisso também há algum tempo. Às vezes você vê assim, não é maldade não, é que o cara não entendeu. É isso? Não, ele não entendeu. É um erro, não é crime. É involuntário. É involuntário, ele não entendeu. E há certas áreas, especialmente economia, por exemplo, que tem ali especificidades técnicas que muitas vezes o jornalista não tem uma vivência. E às vezes tem distorções, mas você diz assim, não, mas não é isso. Mas não foi maldade. E acontece muito. Acontece muito. São imprecisões. As imprecisões são muito perigosas. As imprecisões levam a uma decodificação equivocada da mensagem, da informação. Aí pode acontecer muita coisa negativa a partir daí. E as empresas de jornalismo estabelecidas têm uma responsabilidade e se submetem a uma discrepância regulatória. Porque o cara que vai no YouTube e diz qualquer coisa, né? É muito mais difícil responsabilizá-lo pelo que ele faz. Sim. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, e eu até queria te ouvir um pouco sobre isso, atribuiu responsabilidade pela opinião publicada por um veículo de imprensa. Essa questão ainda está em discussão. Quando traz um crime, né? Na minha opinião, ainda está em discussão. Também. Hoje, nós conversamos com Aires Brito. Ele pediu 36 horas para poder dar a opinião dele. Já o Marco Aurélio Mello falou, é uma ofensa à imprensa. O Globo, eu vi na internet, num site do Globo, o jornal Globo, já um editorial apoiando. Porque o que tem ali? Eu ainda estou tomando cuidado, mas eu vou dizer o que eu acho que eu vou achar. Está formulando a sua opinião. O que é que eu acho que eu vou achar. O que eu vou achar disso é o seguinte, que isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vocês. Exatamente. Isso aí é para aquele jornalismo vagabundo, aquele jornalismo que não tem nível nenhum, que pega um entrevistado qualquer dizendo absurdos, e às vezes até de propósito, e bota o cara falando. A gente não fala isso, não faz isso. Se você observar os cuidados do Supremo com isso, é o seguinte... É preciso conferir a informação, é preciso tomar cuidado. Ah, meu Deus, nós fazemos isso 24 horas por dia. Então, isso não me afeta. Eu preciso ainda ter certeza. Eu tenho 95% de certeza dessa posição minha. Já que estão aqui... Você se manifestou sobre Eu me manifestei hoje, me manifestei na Band News FM, no UOL também, escrevi a respeito. Eu acho assim, acho que nos embargos de declaração tem que esperar primeiro sair o acórdão. O que eles dizem efetivamente. Vai demorar. E depois para saber o que está ali, para lançar algumas questões. É uma questão tão específica, porque o Supremo decidiu sobre uma questão. Uma questão que era de fato... uma entrevista, e na entrevista eu cometo crime de calúnia contra você. Ou seja, imputo crime a alguém. Sobre algo notoriamente falso. Então tem o notoriamente falso. Notoriamente falso. E sem ter tido o dever de cuidado... Reinaldo Azevedo extinguiu os micos-leões dourados. Isso. Sem ter tido o dever de cuidado... Não foi ele que matou... Sem ter tido o dever de cuidado do jornal, do veículo. Aí eu tenho algumas questões práticas. Assim, o que é o dever do cuidado? O dever do cuidado é... Eu estou te entrevistando, você é o político, eu sou jornalista. Você fala uma mentira grotesca sobre alguém, porque na esfera da honra e tal. Aí eu digo... O senhor está mentindo. Tem que falar na hora, eu posso publicar a mentira e depois digo que é mentira. Como é que é o dever do cuidado? Pois é, mas eu também não posso ficar fazendo... Mas o jornalista, exigir isso do jornalista é demais. Isso, no nosso caso, que é audiovisual, cara, está dando uma entrevista. Você menciona um caso no seu livro. Você faz menção de uma objeção de uma jornalista durante um debate. Sim. Mas é claro que você reage. Há um fato mentiroso falado pelo candidato. Você reage, muitas vezes você reage. Mas se você não sabe que é mentira? Você não tem a obrigação de saber. Você vai entrevistar um médico e ele começa a dar informações absurdas para a saúde da população. Técnicas.
você não tem como conflitar com ele ali, levando um vocabulário apropriado ou um repertório técnico adequado. Não tem, você não tem. Agora, esses cuidados, mesmo a gente não sendo especialista nisso ou naquilo, esses cuidados, o bom jornalismo já tem. E essa decisão do Supremo é específico no caso de calúnia, e ali de foi crime mesmo. contra a honra. Ali foi uma coisa... Não é assim, eu entrevistando o Bolsonaro disse, toma cloroquina que é bom para matar o vírus. Isso não está contemplado pelo Supremo. Ele pode falar, é um absurdo, mas ele pode falar. Por exemplo, o Roberto Jefferson falando do mensalão. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque aquela entrevista me incomoda muito, eu penso muito naquilo. Quer dizer, você está entrevistando o Roberto Jefferson e de repente ele solta aquela do mensalão. Entendeu? O que um jornalista pode fazer ali? Ele não tem muito o que fazer. Ele pode tentar especificar a declaração que ele está ouvindo, entende? Pedir mais evidências, como é que o senhor comprova isso, etc. Mas é uma situação limite. É curioso como o debate sobre a liberdade de expressão, ele se sofistica ao longo do tempo, né? Porque o teu livro narra o episódio da bomba no Jornal da Tarde, em 1968, que você quase morreu junto com outros jornalistas. Que, aliás, é o assunto desse, não é? Não é a bomba? É a bomba. Justamente o Diário de Pernambuco publicou um sujeito dando uma entrevista dizendo que o Zaratini, Ricardo Zaratini, tinha participado de atentado terrorista. Aí o Zaratini falou, não participei, é falso, todo mundo sabe. E aí, ao longo do processo, parece que o jornal resistiu em admitir e chegou em recurso extraordinário no Supremo, cara. Você imagina? Foi longe, recurso é extraordinário do Supremo, é uma especial. Recurso extraordinário. Especial da STJ. E chegou ao Supremo. Eu só tenho dúvida se o Supremo precisaria ter criado uma questão de repercussão geral a partir disso, sabe? Podia ter tido. Foi onde o Marco Aurélio Melo bateu, entendeu? Eu acho que foi mais em cima disso. Eu vi o Marco Aurélio, mas o Marco Aurélio também acha que agora a liberdade de expressão está sob risco, seu Fernando Mitre. Não está também, calma. Agora você vê, o Aires Brito insinuou que não via nada muito grave, mas pediu mais 36 horas. Para ter absoluta certeza. mas como eu dizia, a liberdade de expressão, o debate sobre a liberdade de expressão vem se modulando e se sofisticando ao longo do tempo. Em 68 a questão era... estão tentando acabar com a liberdade de expressão matando jornalistas com uma bomba plantada num jornal. Hoje, o debate sobre a liberdade de expressão diz respeito ao conteúdo da verdade, né? E a dificuldade... Tem um texto bonito do George Akerlof, que ele fala do mercado de limões, né? A dificuldade de você distinguir no mercado de carros usados, os bons carros usados dos maus carros usados, com que os bons carros usados eram precificados a zero, porque na dúvida todos eram maus. E ele ganhou o Prêmio Nobel em 2001, justamente pedindo uma intervenção do Estado no fim da assimetria de informação nos mercados. No mercado de notícias, de informação, essa assimetria precisa, de alguma forma, ser sanada. E como é que um jornalista experiente como você sugere que isso seja feito? É muito complicado isso. Geralmente, me contento com a Constituição. Lá estão os crimes previstos, entende? Calúnia, injúria, difamação. A partir daí, eu acho que dá para fazer tudo o que tem que ser feito. Sim. E você tem a justiça, os tribunais estão aí, vai lá. Agora, o problema é que as fake news invadiram um novo sistema de comunicação no Brasil. Aí as coisas complicaram muito. E sem autoria, porque você não sabe quem está por trás daquele perfil. Então, tem uma série de medidas que precisam ser tomadas. O projeto das fake news ficou parado. Mas tinha um ponto ali que não estava bem resolvido, que é a tal comissão. A comissão que ia fiscalizar o nível de veracidade das... Isso, que depois até o Orlando abriu mão. Mas aí abriu mão, ficou uma lacuna enorme no projeto. Com aquilo ficava um problema enorme no projeto. Então tem uma discussão ainda difícil aí. Sim. E parece que vai voltar. Vai voltar. E tem que voltar. Eu acho que tem que voltar. Porque, tem que voltar. E tem outra coisa que incomodou nessa coisa do Supremo, pela inoportunidade. Nós vamos ter que falar do livro já. Mas já estamos falando. Já estamos nós. Nós estamos falando. Mas pela inoportunidade, porque é o seguinte, como você sabe, eu sei,
Já existe responsabilização de empresa jornalística, dependendo do caso. Já existe. As empresas pagam Os instrumentais estão todos aí, não precisa. Todos aí. Não tem precisa essa de disso. empresa não paga. Ela paga. Se a depender do processo, claro, paga. Já porque está tudo aí. Está claro que a empresa responde solidariamente. Se eu lá na Band faço uma coisa caluniosa, fulano é assassino, matou, não sei o quê, estão me dando microfone para eu falar esses absurdos. Assim, a empresa pode responder já solidariamente. Já existem instrumentais na justiça que disponibilizam isso aí. O que me incomoda nas redes sociais é justamente isso. Assimetria regulatória. Porque elas não têm. Um está sujeito aos rigores da lei, outro não nada. Nós, na Bandeirantes, na Globo, não sei o que, temos. Claro. Os jornais têm. Mas é por isso que eles eu digo... Eles têm o quê? Nada? Não tem nada, mas é por isso que eu digo o público. Sim. Enquanto não há uma solução para isso, que é muito difícil, o público vai evoluindo. E nós vamos ver como o público evolui ao longo desse processo aí de perda de democracia, retomada da democracia. É impressionante a evolução. E essa evolução, no caso do consumidor de notícia, é inevitável. Sim. Nesse mar de fake news e o diabo que está por aí, não é possível não haver uma reação crítica a isso, ela já está começando. E aí, talvez o grande antídoto seja esse. Por exemplo, a questão da fake news tem um ponto que para mim é fundamental. Se você recebe a fake news e você gosta dela, não tem lei contra isso. Entendeu? Você pega aquilo e já distribui aquele negócio. Nós só teremos uma solução de público, a partir do público, quando, na média, as pessoas receberem fake news, não, deleto. Isso não acontece. Porque quanto mais polarizado está o país, quanto mais ódio... Mais você quer ouvir aquela bobagem. Mais você quer ouvir aquilo. Você ouve um belo elogio ao seu tirano preferido, você acha maravilhoso. Você vê o contrário, você... Eu contei na nossa rádio uma experiência que eu tive mesmo com um grande empresário, boníssimo, pessoa competentíssima, mas... Não, porque tal coisa aconteceu. Eu disse, não aconteceu. Não, aconteceu? Não, cara, não aconteceu. E aí aquela coisa assim, meio rindo. É que você é jornalista, eu falei, não, peraí. Não vai me ofender. Não estou te ofendendo, brincando. E falou uma outra coisa, disse, também... Juro por Deus, então eu falei, você pertence a algum grupo de zap? É claro. Eu falei, tem um grupo aqui e tal. Eu falei, eu não quero saber quem está. Eu falei, você topa fazer um teste comigo? Quem é? Eu falei, entra no seu grupo, eu não quero ver. Eu falei, entra aí. Eu falei, corre o dedo aí. Para quando eu falar. Ele ficou correndo. Eu falei, Renato, parecendo que eu sou criança. Eu falei, para. Eu falei, lê o que está aí. Tal coisa. Eu falei, mentira. Pedi para ele repetir a operação mais 2 vezes. Era mentira. O problema do grupo é que só junta gente... E uma pessoa de nível, com um repertório... Um empresário... Esse é o problema. Capaz, eu vejo isso o tempo todo. Poliglota. Eu disse, sabe qual é o problema do Zap? Só junta gente que pensa como você. Claro. Isso, e você só busca o viés de confirmação. O meu melhor amigo está dizendo que então deve ser. E quem contou para ele? O melhor amigo dele. Que diz que conhece fulano de tal. E pronto. Não, mas é isso. Agora, nós lutamos contra isso. Claro, e esse fenômeno está espalhado aí. E o que mais choca é exatamente isso. São pessoas que, pelo repertório que você sabe que elas têm, não poderiam se comportar assim. Mas eles fazem exatamente o contrário. Agora eu cito Paul Johnson de novo. Uma das soluções que o Paul Johnson coloca é o seguinte... Aliás, E nós não estamos falando de nenhum comunista, tá, gente? Estamos falando do Paul Johnson. Pelo contrário. Mas o Paul Johnson diz o seguinte, que uma notícia, isso é idealismo dele, mas é o contrário do que se faz aí nessas áreas todas. Você recebe uma notícia, você vai para o campo para confirmar ou para desmentir. Ele propõe para desmentir. Se você não conseguir, publica. Isso. Mas é isso mesmo. É incrível isso, né? Mas deveria ser assim. Porque submeteu a coisa ao estresse. O tempo da matéria diminuiu muito também, né? Muito. Você não tem mais tempo para confirmar muitas coisas. Não tem tempo nem de conjugar verbo ultimamente. Vai como aparecer. Não, hoje é tudo mais rápido. Eu, quando comecei, vocês vão achar estranho o que eu vou contar, mas é verdade. Eu, quando comecei a trabalhar em jornal, mídia impressa, havia, na produção do jornal, até sair,
o flan é aquela coisa antes da impressão. Isso. Até sair o flan, é havia uma folha 12 metal, passagens, 12 estações. Hoje são 3. Entendeu? Você vê como as coisas... Se abreviaram. É claro que antigamente você tinha, em cada estação, havia uma possibilidade de uma supervisão do texto. Hoje não tem. No jornalismo online são 2. São 2, né? O online são 2. E às vezes escreve, e às vezes o cara escreve, se for de confiança vai direto. É isso. Se tiver estagiário, um outro lê e manda bala. Tem muito erro de Agora eu escrever um negócio. Para não contar os de conjugação. Agora eu sou dessa imprensa antiga, tinha sempre alguém lendo o que você escreveu, e eu até hoje tenho isso. Eu escrevo, por exemplo, meus comentários, eu escrevo. Eu gosto de escrever porque uma coisa até que o Boni um dia me falou, o profissional de televisão pode trabalhar com teleprompter, você deve trabalhar. Essa coisa de ficar improvisando o tempo inteiro, improvisar em 2 minutos, por quê? Escreve. Claro, você está fazendo um programa 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, aí não é possível. Mas ali você pode escrever. Eu até hoje, eu escrevo e confiro com alguém. Alguém assim, eu tenho essa coisa. Esse livro, eu escrevi o livro e a minha mulher é que leu. Eu escrevia e ia passando para ela. Viu, amor? Você não é a única que é submetida a esse tipo de coisa. Você também corrige, ajuda. Então. A minha mulher corrige, também está aí. Não, mas sem contar que de vez em quando abre a porta, põe a mão na cintura e fala assim, tal passagem precisa mesmo? Falei, tá, não precisa. Ô, Mitre, quero saber o seguinte. Quando foi que apareceu a ideia do primeiro debate? Fala assim, vamos fazer um debate. Como é que se chegou a isso? Com quem você falou primeiro? E quem foi que falou assim, menino, você tá louco, para com isso, vai ser uma confusão danada. O que acontece... E como é que ele se realizou? Na verdade, eu sempre... A partir do debate, aquele famoso debate do Nixon com o Kennedy, eu sempre pensava em debates de candidatos. Eu sempre pensava e tal. Cheguei na televisão, entendeu? A abertura democrática acontecendo, 20 anos de ditadura se encerrando, e eu pensei, quem fizer o primeiro debate democrático depois de 20 anos de ditadura vai oferecer para a história um capítulo fundamental. Sim. Eu acho que a Band, que a Band já fazia debates quando eu cheguei. A Band chegou a fazer um debate estadual interessante, fez municipal e tal. Isso. Agora, eu pensava assim, o primeiro debate presidencial. Tanto que no começo eu achava até que outras televisões poderiam não perder essa oportunidade, mas perderam, né? Então, eu comecei a preparar o debate, sem entender nada de televisão. E quando eu digo que até hoje eu não entendo muito, é verdade, eu não entendo muito de televisão, entendeu? Eu posso entender de jornalismo, mas televisão, assim, tecnicamente, não entendo muito. E comecei a pensar na possibilidade de colocar os candidatos, ia surgindo os nomes, eu tinha 7 candidatos, depois 8, 9, 2 desistiam, caíam para 7, subia para 9, 11 e tal. E eu comecei a pensar naquilo. E entre os meus colegas já com alguma experiência na televisão, ou até com muita experiência, falaram, Mitre, não dá, como é que você vai botar 9 caras para debater num programa de televisão? Isso é impossível, isso é bobagem. Mas eu continuava com aquilo na cabeça. E aí eu pensei o seguinte, se eu estiver andando na rua e encontrar numa esquina o Lula, o Dr. Ulisses, o Afif Domingos, o Brizola, o Afonso Camargo, o Aureliano Chaves e tal, discutindo, eu vou parar para ver. Então, por que não colocar esse pessoal no estúdio? A ideia foi essa. E eu recebi um conselho muito interessante de um colega que falou, Mitre, aproveita que você não entende de televisão e faz logo o seu debate. E aí foi feito o primeiro, que foi um sucesso. Agora, como explicar esse sucesso? Primeiro, era inédito, né? O país nunca tinha visto aquilo. Qual foi o primeiro? Não, o primeiro foi em 89. Você imagina, num estúdio, depois de 20 anos de ditadura, é preciso entender isso, você vê o candidato da UDR, o Caiado, ao lado do candidato do Partido Comunista, o Roberto Freire, ao lado do líder trabalhista que estava renovando o trabalhismo no Brasil, que era o Lula, ao lado de outro líder socialista e trabalhista que estava cumprindo sua missão de continuar a tradição do Getúlio Vargas, que era o Brizola.
um vice-presidente do governo militar. Que tinha rompido com Aurélio, que tinha rompido com o presidente. Aureliano Chaves. Quer dizer, diante de tudo isso, esse desfile democrático era uma coisa espetacular. Foi a minha grande emoção na minha vida de profissional. Eu sou jornalista há 62 anos, eu acho, 63, sei lá. Foi o meu grande momento emotivo, porque aquilo era demais. E depois o seguinte, eu vi aquilo ali no estúdio, naquele momento, e via colegas meus que estiveram presos, colegas que estiveram exilados, vários políticos que tinham sido exilados, que voltavam do exílio. E notei o seguinte, os colegas estavam ali numa missão dupla. Primeiro, faltou você colocar uma pessoa que estava ali também. Não faltou o que acabou vencendo? O Collor, você não falou do Collor. Ele não foi no primeiro. Não foi no primeiro. É verdade, verdade. Não foi no primeiro. Ele não foi no primeiro. Mas, então... Quer dizer, mas o Collor deu muito trabalho, depois eu ele tira o Lula do sério. Ele tira o Lula do sério e vence o Lula no debate. E você descreve isso brilhantemente. Eu descrevo. Aí já estamos no segundo turno. Segundo turno. No segundo turno houve um pulo, porque a Band fez o primeiro debate, o segundo, o terceiro e o quarto. E as outras televisões dormiram. O SBT acordou e fez um debate no final. Debatezinho não, fez um debate no final. E a Globo propôs o pulo. E eu coordenei aquele pulo, que foi muito interessante. Não era muito criativo, mas eram os dois candidatos ali, Lula e Collor. Dois candidatos improváveis 6 meses antes. Você conta muito interessante uma tensão do Lula nesse debate do segundo turno. Incrível aquilo. Que eu quero que você fale daqui a pouco. Mas antes eu quero que você fale de uma outra coisa que eu achei bastante corajosa você ter dito. Você fala da famosa edição que a Globo fez do debate em que o Lula realmente pareceu ter sido humilhado pelo Collor e não foi daquele jeito. Mas aí você diz, eu acho que eu também errei. Eu errei. Fala pra gente. Eu errei, mas eu acho que essa questão está resolvida no livro. Essa é uma discussão que já tem 34 anos, mas o livro resolve essa discussão. Sim. Porque eu estava na ilha editando, acompanhando a edição do meu debate lá na Band. Sim. Então eu participei do debate como perguntador, produzi o debate, fui coordenador do debate. E vi o debate na Globo, vi o debate na Band. E eu cheguei a uma conclusão, que eu acho que é a solução do problema. Aquela campanha que houve contra a Globo, de que a Globo acabou com o Lula no debate e tal, e o Lula tinha talvez empatado e tal, aquilo não é correto. Isso. O Lula perdeu aquele debate. O Collor ganhou aquele debate. O Collor estava mais seguro, o Lula estava muito tenso, o Lula não respondeu bem as perguntas. Porque você criou a fantasia de que o Lula tinha sido espetacular e a edição da Globo é que teria feito. Aquilo é bobagem. O Lula perdeu o debate e o Collor ganhou. Agora, não foi a goleada que a Globo colocou no ar. Aquilo, foi, digamos o seguinte, foi 5-3 o jogo. A Globo botou 8-1, entendeu? Não foi. Agora, eu errei também. Eu errei porque eu cometi um erro, que é um erro que eu diria assim, perigoso. É sempre uma armadilha. A gente tem muito essa coisa de equilibrar, né? Equilibrar as opiniões, equilibrar os fatos, equilibrar os conflitos e tal. Mas quando se trata de confronto de ideias e de competência de um ou de outro, você não pode equilibrar o que está desequilibrado. Eu equilibrei o desequilibrado. Eu fui para a ilha e falei, não, peraí, o Collor está ganhando isso aqui, põe mais o Lula. E eu empatei o debate, entendeu? Então eu errei. E errei, foi grave o erro, porque o Collor... Aliás, no final... Que é como o jogo, né? Você não começa o jogo falando só pode empatar, né? É claro, não é possível. Você não pode até empatar, mas... Você não pode equilibrar o que já está desequilibrado. Eu diria o seguinte, não foi provavelmente um empate na minha edição, mas foi assim, quase. Um 4-3. Uma diferença mais sutil. 4-3 para o Collor. E não foi, foi mais, foi 5-3, talvez, 5-3, uma coisa assim. Um passo antes disso. Você narra no livro o anticlímax que foi a rejeição da emenda Dante de Oliveira, ou seja, a campanha dos diretas já. E eu me lembro, garoto, Mitri, de ver aquela pseudo-campanha para a eleição indireta para presidente. A televisão mostrava as Andreazettes, as Malufetes
E você não fala disso no livro, mas assim, a nossa nascente redemocratização, porque não era nem redemocratização ali, ou seja, não teve eleições diretas, uma frustração completa e absoluta, aí houve uma disputa entre os dois partidos, né? A Arena e o MDB, e dentro dos partidos houve uma disputa para saber qual era o candidato, né? Aí são 2 episódios. E moças bonitas andando pelo Congresso. Aí nós temos 2 episódios. Primeiro, a jornada das diretas. Depois, a eleição no colégio eleitoral. Isso. A jornada das diretas, na minha opinião, foi um falso fracasso. Foi um momento fundamental da democracia brasileira. O povo, o Brasil nunca tinha visto aquilo. Sim. O povo na rua, naquele momento, um movimento inteiramente suprapartidário. Ali é o seguinte, ali você tinha a nação brasileira, essa comunidade de sentimentos que se expressava naqueles comícios. Eu tenho uma página, eu fiz 3 páginas no Jornal da Tarde, na época eu não estava na televisão. E são páginas que estão aí na história, citadas aí e tal. Até outro dia saiu um livro... Glorioso Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, que coloca aquelas 3 páginas como assim, no episódio da resistência democrática nas redações e tal. Aquilo foi feito com um amor enorme, né, e tal. Eu me emocionei muito fazendo aquilo. Mas o Brasil nunca tinha visto aquilo. Então, depois que terminou a jornada das diretas, que veio a votação, e naquela madrugada... o Brasil perdeu, porque ali foi uma derrota, nasceu também uma outra esperança, porque o povo descobriu que ele podia ir para a rua, ele descobriu que ele podia interferir, que ele podia mexer com o país. Então eu relaciono muito a jornada das diretas, aquela noite trágica, né, da derrota, mas com o que sobrou daquilo, que foi muito, né? Foi um resultado extraordinário. Eu relaciono muito aquilo com o primeiro debate em 89. Quer dizer, em 89 eu olhava assim e falava, isso é que o povo estava pedindo em 84. E no interregno com o segundo anticlímax, que é a eleição do Tancredo e a morte do Tancredo, né? Depois aí houve o drama do Tancredo, que foi uma coisa incrível que nós acompanhamos ali intensamente, né? É uma coisa interessante. Você sabe que eu saía da redação... Que anos aqueles, não? Terrível. Eu saía da redação, eu fechava a minha revista, trabalhava na revista, eu fechava a revista, saía da redação, tinha que descer a Consolação para ir para casa. Eu parava em frente ao hospital, eu ficava sentado lá com uma porção de jornalistas que ficava lá sentado, passando a parte da madrugada ali. Esperando os informes do Antônio Brito, não é isso? Mas além, às vezes nem o Brito ia falar mais, já estava de madrugada, a gente ficava ali, aquela vigília, aquela coisa cívica, um negócio incrível. Porque o Tancredo, a eleição do Tancredo, embora tenha sido indireta, ela foi muito interessante do ponto de vista da organização da democracia na boca das pessoas, porque o Tancredo virou uma expressão democrática. Tanto que do discurso dele ele tem uma frase maravilhosa, que ele fala, esta foi a última eleição indireta da história do Brasil. Foi uma frase muito bonita naquele momento, porque ele expressava aquilo. E aí o livro trata também do Tancredo, de sua esperteza e as suas articulações para o colégio eleitoral, porque houve um momento em que o doutor Ulisses comandava a campanha das diretas, era o nosso candidato à presidência da República, Sim. E se caísse a emenda Dante Oliveira, como caiu, haveria eleição indireta. Então era preciso que alguém começasse a pensar na eleição indireta. Mas não era hora de falar naquilo. Entendeu? E aí entra um capítulo do meu livro sobre isso, que eu acho que é um dos capítulos muito interessantes. Conta-se, tem muito mais coisa interessante, mas fala porque é mesmo. Eu fui almoçar com o Tancredo, estava almoçando com o governador Tancredo Neves, nas Mangabeiras, eu, o Rui Mesquita Filho, e o Zé Márcio Mendonça, que era um editorialista do jornal. Nós 3 fomos almoçar com ele. E durante o almoço, muito simpático, comemos um pão de queijo, delicioso pão de queijo, e ficamos conversando. Eu lembro que eu perguntei a ele, governador, as manchetes ajudam ou atrapalham? Ele falou, meu filho, atrapalha demais. E a gente conversando e tal. E uma hora eu falei, governador, a campanha das diretas está indo muito bem, muito bem, sob o comando do Ulisses, que é um grande líder e tal, está indo muito bem. Eu falei, mas
a emenda pode cair, né? Ele falou, poderia, mas não vai cair. Vai. Eu falei, mas no caso da emenda cair, sobra a hipótese da eleição indireta. Não é hora de alguém pensar nisso? Ele falou, não é hora. Absolutamente. Claro. Aliás, eu fiz a pergunta se as manchetes atrapalham ou não, foi depois disso, porque quando ele falou as manchetes atrapalham muito, e ele falou assim, e algumas perguntas também. Exatamente. Da brincadeira. Mas aí terminou, né? Claro que ele jamais ia dizer e tal. Eu usei mais alguma coisa, falei, mas doutor Tancredo, há quem diga que o senhor seria um homem com capacidade. Pelo amor de Deus, não existe isso. De jeito nenhum e tal. Muito bem. Eu estou saindo, despedido, governador e tal, estamos saindo das Mangabeiras, ali na hora que passa no portão de saída, assim, tem um carro entrando. Eu olhei lá, vi o Roberto Guzmão, que é o grande articulador das indiretas. Aí eu ainda falei com os meus colegas, olha lá, o colégio eleitoral ali. Colégio eleitoral ali. Agora, politicamente, ele estava certo. Claro. Não tinha sentido ele dormir... Abandonar uma briga... dormir derrotado da emenda das diretas e acordar já pensando no colégio. Imagina, estava já tudo trabalhado. E o Tancredo, no final, isso não está no livro, mas foi muito interessante. É o tipo de articulação que ele fez, porque houve um momento... O adversário é muito importante, né? Você ter o adversário adequado é perfeito em política, né? E ele tinha o Maluf, né? Perfeito. E ele ia articular... E tem a frase famosa dele, né? Que uma hora ele disse assim para o Maluf, ele vai enfrentar agora os profissionais. A hora do colégio eleitoral. Agora ele vai enfrentar os profissionais. Mas nas articulações, ele tinha uma frase final, quando a coisa não ia muito bem, ele falava... Porque é negócio de ministério, né? Ele prometeu o ministério para todo mundo ali. Sim. E ele tinha uma frase final que ele falou, bom, então o senhor vai ter que votar no Maluf, né? Quer dizer, era o grande argumento do Tancredo, é o seguinte, eu sou o adversário do Maluf, não tem saída. Porque o Maluf, ele janta o Andreasa, e com relativa facilidade... Senhora. Supostamente com muito dinheiro. Isso. Não, o Maluf era terrível. Como ele jantou o Laudo Natel. E o Laudo Natel aqui também, ele pegou o Laudo Natel no colo, você lembra disso? Pegou o Laudo Natel e fez assim. Não, e a hora do Tancredo, o Tancredo tem essa frase, não, agora ele vai enfrentar os profissionais. Né? Agora o Tancredo é incrível, né? É um político, para mim, é o maior de todos. O mestre da articulação política, para mim, é o Tancredo, é o grande. Da articulação, sim, é impressionante. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E era um homem muito corajoso, viu? O problema é que o Tancredo, como ele era um moderado, acreditava na moderação, as pessoas confundem a política moderada com a falta de energia, não tem nada a ver. O Tancredo foi o único, aos 36 anos de idade, ele era ministro da Justiça do Getúlio, ele falou, presidente, dê a ordem que eu prendo todo mundo. Isso. Algumas horas antes do tiro no coração do Getúlio. Era ele, Tancredo. Então, quando o Auro Moura Andrade declarou que o presidente Jango estava fora do país, o Tancredo saiu gritando, daquele tamanhozinho, saiu gritando, canalha, canalha, dentro do Congresso. Auro Moura Andrade, presidente do Senado, declara a vacância do cargo com Jango ainda no Brasil, fazendo parte do golpe, para quem não acompanha, estou fazendo uma... Exatamente, o Tancredo... Então, o Tancredo era um... E fez um discurso corajosíssimo na coisa do Getúlio. Claro. Da morte de Getúlio. Claro, estava lá no túmulo. No túmulo, um discurso duro, incisivo. Ali. Votou contra o Castelo Branco. Sim. O Juscelino votou no Castelo Branco, entendeu? Mas ali o Juscelino teve uma ilusão ali que deu tudo errado, né? Deu. Não precisava ter tido aquela ilusão. Isso, quando eu estou escrevendo sobre o Juscelino, chega naquele ponto ali, eu fico... Eu agora recebi a medalha JK com muita honra e tal, mas ali não precisava, viu? Ele podia ter ficado quieto. Teve a ilusão de que pudesse ser poupado, talvez. Isso. E que pudesse ser alternativa de uma volta do poder civil. Ele e o Lacerda eram obcecados pela ideia da eleição. Isso. O Lacerda fez um discurso contra o Castelo Branco. Eu lembro dele, foi para a televisão, quando o Castelo aderiu a continuar no governo, né? A continuar o regime. O Lacerda, com aquela verve, aquela coisa, eu lembro dele dizendo: o presidente Castelo Branco é feio por fora,
Os senhores sabem, mas ele é horrível por dentro, não sei se todos sabem. O Corvo era espetacular, embora dissesse coisas hediondas. Não, absurdas. Ele era um brilhante teórico do liberalismo. Sim. Mas para praticar o liberalismo era outra coisa. Ele tem uma frase, o Lacerda, que para mim é claro, ele tem uma frase que é incrível, para mim diz tudo. Ele diz o seguinte: o senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato. Se for candidato, não pode se eleger. Se eleger, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Isso. O liberal, Carlos Lacerda. Acabou. É o golpista. É essencialmente o golpista. Eu conto a respeito do Lacerda. E tem um episódio no livro muito interessante sobre o Lacerda e o Juscelino, que é o seguinte: no começo da minha vida de adulto, assim, né, era estudante de Direito, eu assisti uma palestra do Lacerda na Faculdade de Direito de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E o Lacerda, num dado momento, perguntado lá por que aquele anticomunismo, aquela coisa e tal. Depois de ter sido comunista, só se diz que... Depois de ter sido. Aquele amor pelo capitalismo, etc., ele vira e fala assim: isso não é a minha principal referência, o capitalismo, o amor ao capitalismo, não é isso. Os senhores não conhecem ninguém que se delicie mais com as benesses do capitalismo do que Juscelino Kubitschek. Mas os senhores jamais ouvirão falar de uma aliança Carlos Lacerda e Juscelino. E aí eu conto isso no livro. Que houve? Onde eu estava na mesa do restaurante Tavares, em Lisboa, exatamente onde Carlos Lacerda e JK, na mesma mesa. Que eu conheço pelas fotos, eu fiquei lá, sentei lá, jantando na mesma mesa onde o Lacerda e o Juscelino discutiram a frente ampla, que deu errado, né? Então, mas mostra o que é a política, né? Até onde ela vai, né? Eu fiquei com uma curiosidade. Você tem um posto privilegiado de observação da história recente do Brasil a partir dos debates. E isso se exibe de maneira exuberante no teu livro. Eu fiquei pensando na seguinte pergunta. Você assistiu Lula debater com Collor no segundo turno das eleições de 89, assistiu Lula debater com o FHC, né? E perder essas duas eleições. Assistiu Lula debater com o Serra, depois com o Alckmin, e enfim... Garotinho. E agora com o Bolsonaro, recentemente, na última eleição. É o mesmo Lula? Não, o Lula ele ainda tem muita coisa do passado. Como presidente da República, ele lembra muito os dois mandatos anteriores dele. Mas é claro que mudou. O Lula é um homem super inteligente, tem uma sensibilidade enorme. Mas o Lula, a história do Lula é muito interessante. Eu tenho a impressão de que eu fui o primeiro a colocar o Lula na mídia impressa numa entrevista longa. Foi uma última página do Jornal da Tarde. Se não me engano, era um domingo, eu estava fechando o jornal, liguei na TV Cultura e estava uma entrevista num programa chamado Vox Populi. Opa! O programa do Lula. Você ficava voz em off, fazendo perguntas. Isso. Aquele líder trabalhista falando coisas diferentes que me chamaram a atenção. Eu até liguei para o diretor responsável do jornal, o Rui Mesquita, doutor Rui, e falei: doutor Rui, liga na Cultura aí que você vai ver uma coisa nova. E ele ligou, ficou vendo lá, e eu fiquei vendo ali e já pedi para ir tirando aquela entrevista. Já chamei lá dois datilógrafos, falei: vocês vão tirando essa entrevista para mim. Derrubei a última página, falei: eu vou botar isso na última página. Tenho certeza que o doutor Rui vai achar ótima. Quando terminou a entrevista, ele me ligou, ele falou: você tem que dar isso. Eu falei: já está paginado. Entendeu? E assim apareceu o Lula. Uma das perguntas que fizeram a ele é a respeito do que ele esperava dos estudantes ajudando a causa dos trabalhadores. Sabe qual foi a resposta dele? Se os estudantes, foi exatamente isso, que eu lembro palavra por palavra. Se os estudantes quiserem ajudar os trabalhadores, fiquem na escola, vão estudar. Era o Lula naquele tempo. Contei aqui que eu era do núcleo da Convergência lá, socialista do ABC,
E a gente enche o saco dele, né? Porque nós, claro, tínhamos que dar direção política para o operário que a gente considerava populista e pouco politizado. E o Lula odiava, manda estudante estudar. Não queria saber. Até porque você disse, líder dizendo coisas tal. Diferentes. Era um líder de esquerda, comunista? Não era não, né? Eu diria que ele era um líder sindical de resultados. Isso. Ele queria melhorar a vida dos trabalhadores. E não tenho dúvida de que o sucesso dele foi isso aí. Porque ele falava de maneira muito clara e ele... Porque televisão, você sabe o que é. Né? Liderança significa confiança. Claro. E quando ele passou aí para a televisão, porque o Lula cresceu muito na televisão. Né? As televisões deram muita cobertura para ele. E ele é bom. E ele é muito bom. E ele passa sinceridade. Então, aquela coisa do Lula com os trabalhadores, primeiro no estádio, lá no ABC, depois na televisão, ele passando aquela sinceridade com aquele discurso novo, discurso no sentido de você tem direito de viver melhor, você tem direito de comprar um carro, por que não? Você Entrevista pode comprar Playboy um que carro. ele deu 78 ou 79 falando justamente isso. Não, eu quero que o operário compre carro também. É. Alguém perguntou, o irmão dele, Frei Chico, é que era... Era comunista. Comunista. Frei Chico, Ele disse, não, o Frei Chico aí tá aí e tal, mas eu não quero saber disso, não. Eu sou um sindicalista. Agora, eu entrevistei o Lula centenas de vezes. E teve uma mudança. Ele foi incorporando alguns elementos políticos, ideológicos, e essa questão da luta de classe. A primeira campanha eleitoral do PT era explorados e exploradores, lembra? Que limitou muito a campanha. Sim. Depois, o primeiro governo dele foi o contrário. Não, era trabalhador vota em trabalhador, trabalhador não vota em patrão. Isso. Assim, o brasileiro igualzinho a você. Isso. Né? Eu lembro que até tinha, quando começou o negócio brasileiro igualzinho a você, eu lembro de um sujeito dizendo assim, mas se ele é igual a mim, não vou votar nele não, porque eu não conseguiria governar. Mas é claro. Então, assim... Mas é claro. Todos os equívocos... Eles foram afinando a narrativa. E eles foram afinando a narrativa até o Lula perceber que esperavam dele que fosse um líder digno, superior e capaz de governar, inclusive em nome dos trabalhadores, mas que... Mas de todo o resto também. Mas ele tem que ter outras qualidades também, né? Eu acho que quando ele criou o PT, quando ele teve a ideia do PT e o PT nasceu, ele estava pensando no Partido dos Trabalhadores no sentido limitante, eu acho. Isso. Depois ele foi abrindo, ele foi entendendo. E ninguém entendeu o poder melhor do que ele. O que ele fez no primeiro mandato e no segundo. Entendeu? Ele, não sei se você lembra, ele assumiu e falou, qual é o superávit? Não aumenta. Aumentou o superávit. É um negócio incrível aquilo. Foi ali que a coisa... Aumentou o superávit. Você sabe, nós sabemos que ele é bom de campanha. 3 vezes eleito Claro. democraticamente presidente da República. Agora, lógico. ele é bom de debate, você acha? Bom de debate. O Lula é um debatedor, é bom. Tanto que ele andou fugindo de debate. Ganhou uma cadeira vazia na Band, que eu botei lá uma cadeira vazia para ele. Quando ele era presidente, na primeira campanha para a reeleição, ele não foi no debate do primeiro turno, contra o Alckmin. E eu meti uma cadeira vazia nele. E, inclusive, os assessores me ligavam, vai ter essa história de cadeira vazia? Porque a cadeira vazia não é regra. Ela não é regra. Se eu puser a cadeira vazia na regra, ninguém assina as regras. Entendeu? Eu entendo a cadeira vazia e exercito esse direito assim. É uma prerrogativa de quem está produzindo o debate. Claro. É isso. Não é regra, entendeu? Eu não vou perguntar. Você concorda? Não vou perguntar. E tinha essa... Até porque você não pode botar uma multa no cara se ele não aparecer. Né? Você faz o quê? Não, você prometeu, agora você está multado. Como é que faz? Você faz o quê? Não vou, eu não fui. Acabou. Eu nunca entrei nessa. E teve algumas cadeiras vazias lá. Para o Lula ficou uma cadeira vazia. Entendi. Alguns assessores me ligavam, mas no dia do debate me ligaram, pressionaram o Johnny, ligaram para o Johnny e tal, firme. Não, cadeira vazia, tradição. Em alguns debates eu consigo trazer os candidatos mais, assim, que estão relutando, assim, com a ideia, com a lembrança de, olha a cadeira vazia, entendeu? Aí eles vêm. Porque é muito complicado isso, viu? O candidato, é interesse dele sempre estar no debate? Não. Mas e o perigo de ficar fora do debate? Essa é a questão. No custo-benefício, eu hoje não tenho dúvida. É melhor ir ao debate. Você está com 40 nas pesquisas, o segundo colocado está com 28, você não vai ao debate, você corre risco. Você indo, você pode correr algum, mas é menor.
entendeu? E o desgaste da cadeira vazia, o desgaste do fujão, aquele que fugiu, é um desgaste grande. Você não tem muita condição de avaliar aquilo previamente. Você começou a falar do debate famoso do Kennedy com o Nixon, e foi uma vez televisado, né? Porque o Nixon, ele era bom de retórica e tal, mas o Kennedy... Kennedy era ator, né? Era ator. Um sedutor, galã, né? E a hora, e a hora que aquilo é televisionado, aí tem a famosa, o Kennedy está suando, o Nixon está suando, o Kennedy está lá com aquela cara de garotão, que está tudo bem. Mas ali você sabe de uma coisa, eu quando penso naquele debate, eu lembro o seguinte, o debate eram 2 cadeiras e um microfone. Isso. O candidato que ia falar levantava, ia para o microfone e o outro ficava sentado no fundo. Isso. E o candidato falando em primeiro plano, obviamente, e a câmera mostrava o candidato no fundo. As reações do candidato no fundo. Eu acho que o Kennedy, quando estava no fundo, ele tinha uma posição assim mais... Olímpica. E o Nixon ficava meio assim. Eu acho que aquilo prejudicou tanto quanto o negócio do suor, porque ele estava suando demais. Sim, exatamente. E deu a impressão de que ele estava suando porque estava com medo, estava nervoso. Com medo, estava nervoso. Tanto que o Maluf tentou julgar nisso com o Cova. Isso. O Maluf, uma hora, ele falou assim... Covas, você está suando muito, você está... Está suando, moto. Está suando, querendo julgar. Porque Mas isso aí pega, isso funciona. Não define. Esse negócio de definir a eleição, não define. Você pode definir uma tendência. Mas eu acho que na Band, em alguns debates, definiram tendência. Então, é isso que eu queria ouvir. A minha pergunta é justamente sobre isso, porque eu lembrei esse debate. Porque esse debate é considerado ali, assim, importante, né, no resultado. E eu acho que o debate... Houve momentos assim, que o Brasil parava para ver os debates. Porque, assim... E você mesmo relatou que os candidatos tinham medo danado do que você fosse fazer. Quer dizer, teve a hora que eles exigiam de você, não, só põe meu boa noite no ar, não pode editar mais nada. Aí tem o mito da edição da Globo, já falamos aqui hoje e tal. Hoje, com redes sociais, né, e nós já comentamos isso, mal começou o debate, já tem milhões de likes, de views, porque as pessoas estão filmando tudo e tal. Eu queria que você falasse, que importância você acha que tem hoje? Pode definir, se não definir, mas pelo menos ainda é um elemento importante? É um elemento muito importante. Por exemplo, o padre Kelman aparecendo... Pois mas um padre Kelman daquele pode criar um ruído que ajuda o candidato que queira aparecer menos no debate. Você bota um sujeito ali... tumultuando, é ótimo para quem não quer, quem está ali sem muita vontade de debater, entendeu? Então, esses truques existem, eles têm um certo efeito. Mas como você vê o debate hoje? Você acha que ele ainda Claro, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora é o seguinte, uma coisa é o primeiro debate. O primeiro debate ele tem uma presença na campanha muito diferente do último. Entendeu? O primeiro debate, ele, por ser o primeiro, ele mostra para o telespectador os candidatos juntos pela primeira vez. Porque uma coisa é você mostrar candidato dando entrevista coletiva, entendeu? Você dá 5 programas, 6, 7. Outra coisa é você ouvir aquele candidato falando na presença dos outros adversários. É muito diferente. Porque o debate, ele expressa o estilo do candidato, que é muito importante. O estilo não é conteúdo. A escolha retórica. Claro, ele expressa os conteúdos, ele expressa as relações assim insinuadas do candidato com outros candidatos, já podendo dar ao telespectador a intuição... As dobradinhas, você está falando? Exatamente, do que seria o segundo turno. Vai sair uma aliança ali. Entendeu? Tem muita coisa. E ele também revela o comportamento que cada candidato escolheu para ter durante a campanha. Sim. E isso mexe muito na campanha a partir dali, porque os outros reagem de acordo com o que eles estão vendo ali. E aquilo vai se reproduzindo. O Brasil abre a Assembleia Geral das Nações Unidas sempre, né? Assim, está escrito em algum lugar que tem que ser a gente? Não. É a tradição, assim, né? É a tradição, é o Brasil. Como é que você firmou a tradição? Por que você fez o primeiro? É um problema. Todos os veículos
Fala, tá bom, Mitre, você faz o primeiro, como é que é isso? Não é assim nada. Então tá. Antes fosse. Pau come. Opa! Porque a Band consegue fazer o primeiro. Acho que desde o primeiro é o primeiro, não? Tem alguém que fez antes? Não. Nenhum ano. Não. Primeiro, Como é que é? Desde que eu mexo com debate, o primeiro é nosso. Quanta bola o Mitre está pagando para... Quanto você paga para a Globo, para as outras emissoras. Para poder... Fazer o primeiro. Me conta um pouquinho disso. Vai, se puder, se não puder, também você não conta. Não, isso é o segredo do meu charme, não vou contar para ninguém. Não, eu acho o seguinte... Cada campanha eleitoral tem seus desafios e são sempre muito difíceis. Assim como cada debate tem uma história e tem também um tipo de realização que outros não tiveram. Eu consegui em alguns debates efeitos espetaculares que em outros eu não consegui. Depende muito da circunstância. Campanha eleitoral, bom, política é circunstância, né? Não precisa ficar lendo Ortega e Gasset, mas é circunstância, não há dúvida nenhuma. E a circunstância que dita tudo isso. Às vezes o debate cai na sua mão com facilidade, às vezes é uma coisa dificílima. Eu tive um debate que eu anunciei e não tinha debate para entregar. Você imagina a minha situação. Eu, numa empresa séria, responsável, diretor responsável, eu anunciei um debate que não tinha. Mas se eu não tivesse anunciado, aí é que não ia ter mesmo. Então, eu anunciei aquele debate e saí em campo tentando juntar os candidatos. E acabei fazendo isso em cima de um palco em Belo Horizonte, apresentando um encontro dos 3 candidatos para a Associação dos Municípios de Minas, uma coisa assim. E eu só aceitei aquilo porque eu falei, durante esse encontro é que eu vou fechar o meu debate. Eu falava com um que o outro tinha aceitado. Eu falava com um, com o outro e tal. Como é que você consegue ser o primeiro a fazer o debate? Não contou. Quero saber. Não, mas isso é difícil dizer, entendeu? Eu nem acho que isso seja assim essencial, mas acaba sendo. Mas é o primeiro. Não, tanto é que os jornais noticiam assim, a Band, que sempre abre os debates. Mas tem outra coisa também. Algumas televisões anunciam, né, o primeiro debate. Não sei se você notou. Acontece, sim. Ah, é? De repente um diretor fala, nós vamos fazer o debate do dia tal. Aí algum colunista mais apressado diz, a Band perdeu o primeiro debate. Eu fico quieto, né, vendo aquilo, triste, né? E no final, até hoje, eu consegui recuperar a perda, né? Então, mas anuncia, mas não acaba sendo. Até hoje tem sido, eu espero que continue sendo. Sim. Eu acho que... Não, eu também. Gente, eu estou no grupo, eu quero que você... Eu acho que o próximo debate também, o primeiro vai ser nosso. Mas está muito cedo também, né? Debate, a gente começa a cuidar de debate em março do ano eleitoral. O Mitre, eu nem me defini ainda, nem sei como que vai ser claro, esse negócio. Não dá nem para conversar. Se alguém for falar em debate no começo do ano, com algum candidato, o cara vai falar, pô, o cara tá louco, vão até rir. Ao se referir no livro sobre os embates entre Lula e FHC, você diz o seguinte, não tinha páreo para o Plano Real. Não, né? Ali não tinha conversa. Não tinha conversa. O Plano Real ganhou as 2 eleições para o FHC. Ali o Lula ficou sem discurso naquela campanha, não tinha discurso. Mas, ao mesmo tempo, e aí é a pergunta, não tem um pouco do elitismo da nossa classe média? Porque o FHC é aquela figura, aquele intelectual refinado e que a classe média vê como o seu ego ideal coletivo. Debatendo com um operário. Não, mas aí às vezes pode até ser o contrário. Eu vou deixar para ele, mas... Ai, que saudade dessa classe média que gostava dessa pessoa refinada. Nossa, classe média, volta, classe média. Tudo que eu quero, perdão, deixa eu fazer um pouco do meu tempo. Tudo que eu quero, classe média, é que você volte a se interessar por um intelectual, sociólogo, que fala francês, que dá aula na Sorbonne. Por favor, faça isso. Deixa eu fazer um reparo. Naquela época podia ter sido assim. Mas que saudade. Agora já não é mais a mesma. Ai, que saudade. Você agora despertou uma saudade enorme. Nossa, eu fiquei com uma saudade dessa classe média. Não vejo a hora de encontrar de novo. Você me apresenta, você encontrar com ela. Mas ela já existiu. Já existiu. Oxe, já. Agora, deixa eu te falar, isso não é propriamente elitismo, é outra coisa. O Darcy Ribeiro, ele dizia, é um luxo você ter o Fernando Henrique como presidente e ter o Lula depois como presidente, entendeu? Um intelectual respeitado no mundo inteiro e um líder
operário e tal, os dois, um substituindo o outro e tal. Depende, esse Brasil, eu acho que está muito longe do que nós temos aqui, mas de repente... Rapaz, é isso mesmo, né? Você imaginou, a gente teve, depois de ter Fernando Henrique, Fernando Henrique passa a faixa pro Lula, o Lula até derruba os óculos dele, mas tudo bem, também. Foi tipo assim, para você enxergar melhor, para saber direito. Olha só que luxo que era. Mesmo? Era uma coisa incrível. E depois é o seguinte, o Fernando Henrique, é claro que o RV era irresistível, não tem jeito. O Fernando Henrique, inclusive, reconhece, ele fala, não, eu sou o resultado de um curto-circuito na política. É isso mesmo, é um curto-circuito. O Fernando Henrique não tinha nenhuma chance de ser presidente da República, ele era um presidente improvável. Ele foi um presidente improvável. Ele, no máximo, ele queria ser chanceler do Itamar. Entendeu? E quem não deixou foi o Mário Covas, sabe, né? Mário Covas não deixou. Ele deve isso ao Mário Covas. Deve ao Mário Covas. Ele gozava o Mário Covas de vez em quando, mas ele deve isso ao Mário Covas. Mário Covas falou que não queria. De jeito nenhum. E teve sorte de não ter sido prefeito de São Paulo. Você vê, quando ele perdeu a eleição... Sentou na cadeira de prefeito? Você sabe que ele foi dormir? Não, o negócio de sentar na cadeira não é nada. Eu tenho uma outra história aí no livro, que eu não sei se eu conto. Acho que eu não conto, não. Não, conta... Cara, ele vai contar mais uma. Não foi nada. Tem muitas histórias. Você tem de ler isso aqui. Tem, inclusive, uma pessoa maravilhosa aqui. Os vários políticos que dizem para ele, você não sabe do que eu sou capaz. Não vou falar, isso eu não vou falar. É genial. Tem que ler. Tá tudo aqui. Porque esse negócio de sentar na cadeira é brincadeira perto de outra foto. Né? Mas eu conto, não. Conta, juro. Conta. Bom, eu bolei uma capa de revista. Realmente. É de uma imprudência. Você vê que eu não sou um jornalista completo. Porque se eu fosse, eu não teria a boa ação que eu tive no final. Exatamente. É por isso que não tem a foto, né? Hein? A foto não tem no fim, né? No livro? Rasgou, não é? Não, eu vou contar. Eu liguei para ele e falei, senador, ele era senador, né? Senador. Eu falei, senador, vamos fazer o seguinte. O Fernando, naquele tempo era o Fernando. Só. Eu falei, Fernando, é o seguinte, você já ganhou. Ana Tavares falava, chama de Fernando. Ana Tavares do lado lá. Eu falei, você já ganhou essa eleição. Eu preciso fazer uma revista essa semana. Para prefeito, né? Para prefeito. Falei, vamos fazer uma capa. Qual revista? Fala comigo. A revista Afinal, a revista da qual eu tenho muito orgulho. Ela durou pouco, mas ela teve momentos importantíssimos. Exatamente. Eu tive uma equipe brilhante que trabalhou comigo, entendeu? Fizemos uma edição, o dossiê da tortura no Brasil, foi uma coisa incrível. Quantas edições, rapidinho, durou afinal? Durou 5, eu fiquei 2 anos, saí, deixei o Sandro Vaia no meu lugar, ele ficou mais 3, depois foi definhando, acabou. Foi uma revista formidável. Foi uma bela revista. Tinha muita coisa, uma reportagem diferente, né? Nós fizemos o dossiê da tortura no Brasil, que foi... Tentou-se o Jornal da República no Brasil, tentou-se Afinal, não foi alternativa. E infelizmente não foi. Mas na época a capa que eu queria era o seguinte, eu liguei para o Fernando, né? Naquele tempo ele era o Fernando, e falei com ele. Falei, tem aqui uma capa já desenhada, só falta a foto é sua, e acho que você já ganhou a eleição, nós podemos fazer essa foto. E eu expliquei para ele como era a foto. Ele pegar a vassoura do Jânio e quebrar a vassoura. Pá! E aí quebrava e a parte do cabelo ali da vassoura ficaria em primeiro plano e ele quebrando assim, lascando no chão e rindo. Entendeu? Era isso. E nós fizemos essa foto maravilhosa, ficaram lindas as fotos. E eu falei com ele. Ele falou, mas se eu não ganhar? Eu falei, já ganhou. Mas se não ganhar, eu te devolvo. Naquele tempo, a gente devolvia com... Como é que chama? Negativo. Com negativo. Te devolvo com negativo e tudo. Mas não vou precisar, eu vou fazer uma bela capa. Ele perdeu a eleição. Eu enfiei os negativos, várias fotos, negativos, tudo. O filme, botei tudo dentro do envelope e pedi um colega meu, o Melquides Cunha, para entregar para ele. E ele o Melquides, que depois foi ombudsman do Estadão? Acho que foi. Foi um tempo. Ele foi meu da Final, foi meu colega do Jornal da Tarde e tal. E devolvi para ele. Agora, se eu tivesse guardado essa foto e usado essa foto, os negócios da cadeira do Fernando Henrique ia virar uma piada. Exatamente. Imagina se eu tivesse publicado a foto que não é mais a capa. Seria o título da foto, seria esse. Naquele dia mesmo. Seria uma coisa. Mas Fez muito bem não publicar e eu não publiquei. Eu acho que se eu tivesse publicado, eu ia ter isso na consciência o resto da vida.
Não seria decente, não teria sido ético, não teria sido digno. Não teria sido ético, não teria sido. E ponto final. A única coisa que eu reclamo é que nas memórias dele, ele conta, mas não fala que fui eu. Ele conta sem contar tudo. Fernando, e Fernando para Fernando, tem que ter contado. Tá lá no meio assim, ele conta assim, tirei umas fotos e tal, porque depois o fotógrafo me devolveu. Assim, no meio, assim, isso que não contou a grandeza da história, porque é maravilhosa, né? Eu ia perguntar, basicamente, da sua boa relação com o vencedor dessa eleição para prefeito, que foi o ex-presidente Jânio Quadros. Parece que vocês tiveram momentos intensos de amizade e de uma relação de boa vizinhança. Esse Fernando, esse Dimitri que está aí. Ponha-se daqui para fora. Você sabe que uma das respostas mais espetaculares, porque, claro, jornalista, você, né, tanto quanto eu, nós estamos acostumados a ouvir respostas, gente saindo pela tangente, mas a do Jânio foi espetacular. Ele falando comigo que tinha o apoio do PL, dos liberais, aqui em São Paulo, para ser prefeito. E eu falava, o senhor não tem o apoio dos liberais. Tenho sim, senhor, numa entrevista. Eu falei, não tem. Eu conversei com o Marco Maciel há 4 dias atrás, e ele disse que não apoia o senhor. Aí ele, sem nenhuma saída, falou assim, há 4 dias só pode ser atrás. O senhor fale bom português comigo. Foi a resposta que não tendo nada a dizer a respeito da contestação, vamos lá, vamos para a forma. 4 dias atrás. Agora Mas eu vou mesmo morto, eu me vingo dele, já que ele quer isso, já que ele falou isso, vou me vingar do cadáver. É feio se vingar de cadáver, mas de qualquer modo. Ele introduziu com a gramática dele um superlativo na língua que não existe. O magérrimo está na gramática do Jânio Quadros. Não existe magérrimo. Ou é magríssimo, ou saiba, momento cultural. Ou é magríssimo ou é macérrimo. Nunca magérrimo. E ele apontou para mim. De macer, escrito com C em latim, macer, que é magro. E macérrimo. Ela apontou para mim. E foi o Jânio. O Jânio que te corrigiu. Me vinguei e ainda puxei o saco do meu chefe. Escreva bom português no seu dicionário, né? Mas agora, a minha grande frustração, como fazedor de debate, é não ter podido juntar. Você já pensou um debate Carlos Lacerda e Jânio Quadros? Não precisava regra, não precisava nada, só deixar os dois ali, sair todo mundo, deixa só os dois no estúdio, entendeu? Quem citou, não foi no seu debate que o Montoro citou Lacerda? Na Band. Foi na Band, esse debate não foi meu, é um dos debates que a Band fez antes de eu chegar. Antes de você chegar? É verdade, porque foi para o governo do Estado. Porque o Montoro cita o Carlos Lacerda. Isso. E eu tive esse mesmo problema com ele na entrevista que eu fiz com o Jânio Quadros. Quando eu citei o Carlos Lacerda, ele falou... Você lembra a resposta que ele deu? Essa resposta? Mas o senhor quer citar a Bíblia valendo-se de Asmodeu? Ou do próprio Satanás? O senhor cita Asmodeu para justificar as Santas Escrituras. O senhor vem de citar as Santas Escrituras valendo-se de Asmodeu. É maravilhoso, pô. É maravilhoso. Porque imagina o outro, né? Montoro citando. Lacerda já disse. Agora o Jânio é uma figura incrível, né? Eu conto a história do Delfim, do nosso vice-presidente que ficou maluco, entende? Delfim Moreira. E que ele ficou mesmo, ele teve um problema. A gente já teve um presidente oficialmente louco, tá, gente? Vários outros. Teve gente que era louca, mas... O Delfim Moreira provavelmente sífilis, né? Acho que... Tinha sífilis, ele tinha um problema. E ali não tinha jeito. E ele assumiu o lugar do Rodrigues Alves, que morreu. Sim. O Rodrigues Alves morreu, não tomou posse para o segundo mandato. E ele assumiu. E ficou maluco. Sim. Ele ficou maluco numa reunião de secretários lá. Ele recebeu um engenheiro com um projeto de canalização de não sei o quê, lá da cidade do Rio de Janeiro. Pegou o projeto que estava numa cartolina, ele enrolou a cartolina como se fosse um binóculo assim, e todo mundo olhando aquilo, e ele foi para a janela e ficou assim. E todo mundo, o que é isso? Pô? Aí eles saíam dessas reuniões, os ministros, esperavam o presidente ir para o gabinete dele, qualquer coisa, e eles iam para a sala do Afrânio Melo Franco, que era o ministro da Aviação e que era quem governava o Brasil. Isso. Mas mesmo assim ficou impossível. E aí fizeram, pela Constituição, uma outra eleição e ganhou Epitácio Pessoa.
Entende? Quer dizer, já tivemos um presidente doido. Maluco, e eu digo, oficialmente maluco. Tivemos um presidente maluco. Aí eu termino assim, quanto ao Jânio Quadros, não foi testado. não posso afirmar. Teve um que eu dei cloroquina para a Ema, mas a Ema não tomou, ela ficou lá. Mas bateu um papo antes, né? Bateu um papo com a Ema também, e ela entendeu tudo que eu disse. Ô, Mitri, você, no primeiro debate, na eleição de 89, tem essas figuras históricas sobre as quais, algumas delas sobre as quais você falou que gostaria de, se estivessem conversando na rua, assistir. Claro. E no ambiente pouco regulado, ou seja, era quase que um vale tudo. Tem frases, né? Filhote da ditadura, frases magníficas. Eu tenho uma saudade daqueles debates. Esse debate foi fenomenal. E daí nós passamos por um período de superregulação nos debates. Os debates muito truncados e cheios de regras. Acabou o seu tempo. O cara continua falando. E a gente agora... O Enéas Carneiro. Acabou o seu tempo. Isso. E agora a gente viu um debate muito bacana para o presidente. Os candidatos muito bom. Um confrontando o outro, às vezes tocando no outro. Aconteceu, o Bolsonaro toca no Lula e não o Lula toca em mim. Não gostou muito. E um fazendo pergunta para o outro. Não, eu acho perguntas que livres, né? Eu acho banco que de tempo, né? Eu acho que esse debate... Lula se atrapalhou, né? O debate mais próximo da perfeição que eu fiz foi o debate entre o Tarcísio e o Haddad para o governo de São Paulo. Eles foram elegantes, os dois também, naquele debate. Foram lordes, foram ótimos, se comportaram muito bem, usaram todas as possibilidades que as regras ofereciam, deram uma dinâmica muito boa ao debate, um ritmo muito bom, educados, objetivos, duros um com o outro. Foi perfeito aquele debate. O debate do Lula com o Bolsonaro, as mesmas regras, mas não foi tão bom como o de governador. E no debate do Lula com o Bolsonaro teve um problema. O Lula perdeu o controle do tempo. Isso. E nos últimos 6 minutos... O Bolsonaro ficou sozinho. Mas não aproveitou. Se enrolou, no meu modo de ver. Não se enrolou, mas ele começou a falar de Nicarágua, de Cuba, de... o que mais? Venezuela. Em vez de falar de dinheiro, de emprego, de saúde. De Deus é o diabo na terra do sol. Coisa... Cara, ele prova também o seguinte, dê 6 minutos para alguém... Que não tem o que falar? Que não serve para nada. Se dá mal também. É isso. Mas ali, sim, tem isso no debate. Porque o Lula realmente administrou mal. Acho que ele não entendeu a regra. Ele não entendeu a regra. Porque enquanto ele estava gastando... Não, o Lula não contou. Ele não contou, né? Deixa eu te falar. Eu vou te passar, mas não é segredo para ninguém que eu queria que o Lula ganhasse. O Lula podia ter sido massacrado ali. Sim, poderia. Você sabe que a hora que eu vi que o Lula administrou o tempo daquele jeito, eu falei... Falei o famoso verbo, né? De 5 letras. Eu estava sentado do lado da Janja. A Janja falou na cabeça. Acabou. A hora que o Bolsonaro começou, eu comecei a ficar mais descontraído. Quando ele começou a falar de Nicarágua... Nicarágua, eu falei assim, as pessoas nem sabem o que ele está falando. Agora, se ele fosse, naquele momento, uma espécie assim de porta-voz, melhorar o salário das pessoas, cuidar do emprego, cuidar da saúde... Eu quero saber como é que está o seu dia a dia, a sua vida vai melhorar. Ele poderia... Mas ele não foi isso que ele vai falar sou eu, não, Mitri. Se ele tivesse a preocupação mínima com pobres, naquela hora ele teria ganhado a eleição. Ele perdeu uma chance ali de ganhar a eleição. Uma chance gigantesca. Perdeu uma chance. E considerando que foi só 0,9, foi 1,8 quando você dobra, mas de qualquer modo foi 0,9... Né? Agora você vê o seguinte, a preciosidade de 6 minutos só seus na TV, numa televisão que tem 80 milhões de receptores, entendeu? E você jogar isso fora. E você não ter o que dizer? Não ter, ou ele poderia falar outras coisas que ele falou na campanha que seria melhor do que ele ficar falando de Nicarágua. Isso. Ninguém quer saber de Nicarágua. Todo mundo é vítima das suas próprias obsessões, né? Óbvio. Nós também somos, mas nós não somos políticos. Eles são, né? Então... Temos nossos próprios dramas. Mas eu assisti, como te disse, o debate de 2018 para presidente, o primeiro debate que vocês fizeram. E vi ali um negócio muito interessante, que é uma profunda simbiose entre o universo da TV aberta e
da internet, das redes sociais. Claro. Vocês fizeram uma parceria Ali que nós com o começamos. Google, com as redes sociais. E aí traziam números para moldar perguntas, moldar assuntos Ali foi e dar espetacular. estatísticas. Aquilo né? foi espetacular. O alcance dos debates a partir de 2018 mudou. E o André Luiz Costa, que comanda essa parte na Band, ele escreve aqui no meu livro, ele escreve um artigo no final. Sim. Ele conta isso, ele mostra isso muito bem. Aqui, ó. Né? André Luiz Costa está aqui. E ele conta muito bem isso. E foi uma estreia da Band. E a Band é recordista mundial desse negócio. Ela foi, não recordista, foi a primeira, ela é pioneira. Isso. Foi, com esse debate, ela foi a primeira a explorar tudo isso num evento só. Entendeu? E foi espetacular. Né? Sabendo que eu estou na rádio, na internet e na TV a cabo, tudo junto ao mesmo tempo, lá no Grupo Band. É isso que eu falei bem de mim agora, aproveitei da frente do chefe. Que é pra... E, aliás, você está virando o terror da concorrência, né? Líder de audiência. Eu cavei isso pro chefe falar obrigado. Mas você tem que reconhecer, você vê o que é a sensibilidade do chefe. Você recebeu uma mensagem minha 2 dias antes da pesquisa. Olha lá. Foi, verdade. Foi ou não foi? Foi. Saiu o negócio, tal, o Mitre me mandou e falou, ó, tá acontecendo. Já estou vendo, eu estou vendo o negócio. Aí veio a pesquisa e cravou. Mas o debate, o alcance do debate hoje é completamente diferente do que era. O debate sempre foi importantíssimo, porque ele vai sendo levado, né, na medida das possibilidades do sistema de comunicação, ele vai sendo levado até o último dia da campanha. Né? Mesmo depois que há um segundo debate, o primeiro não morreu, ele continua por ali. Qual é a primeira coisa quando vem assessor? Qual é a primeira preocupação? Então, assim, tá aí o Mitre, o cara que vai fazer o primeiro debate. Tá, oi, eu sou fulano de tal, do candidato tal. Aí tem uma coisa fundamental. Como é que começa a minha conversa? Não, aí é fundamental. Num certo momento eu começo a receber telefonemas. Tá. Então eu já sei quem está doido para fazer debate. Isso. E alguns telefonemas não aparecem. Aí eu finjo que não estou entendendo isso. Isso. Aí um belo... Só para tentar adivinhar, quem está meio atrás quer, quem está muito na frente não quer nada. Os líderes de pesquisa geralmente são um tremendo de um problema. Isso. Agora, há alguns casos que eu não vou citar. Não, posso citar do passado. De agora eu não vou citar, não. Mas do passado eu posso citar. Há alguns casos que, independentemente de pesquisa, quer o debate. Tá. Por exemplo, Mário Covas. Mário Covas é um debatedor. Brizola, um debatedor. Em qualquer circunstância, Posso contar Brizola. uma piada de espanhol que o espanhol me contou, que é o caso do Mário Covas? Sabe como você bota 30 pessoas num Fusca, na Espanha? Basta dizer que não cabe. Aí entra Eu gostava do encrenca. Era do contra. Que é a cara do Mário Covas, é o espanhol. Não, Mário Covas é isso. E quando ele estava mal-humorado, ele levava aquilo a sério. Isso. Né? Tem a famosa conversa dele com o assessor dele, o Alexandre Machado, Isso. que chega rindo na sala e fala, não me venha com boas notícias. Exatamente. Mas o Mário Covas foi o meu grande companheiro de debate. O Mário Covas, eu tramei com ele os debates, ele era o grande companheiro. E depois do Roberto Freire também me ajudou, o Brizola me ajudou. E porque é o seguinte, eu falava com o Mário, eu falava, eu preciso de um para poder falar com os outros. Então você já está comigo. Ele, não estou, tal. E o Brizola também, o Brizola era um debatedor. Então eu, por exemplo, quando eu ligava para o Afif, eu falava, Afif, Brizola, Mário Covas, Roberto Freire já fecharam comigo, estou contando com você. Vai ter um debate. Não, conte comigo e tal. Foi assim. Você vai criando compromissos com alguns para produzir o compromisso de outros. É assim que você vai fechando. E aí o debate vai virando uma expectativa importante. No caso da Band hoje, depois de 50 e tantos debates, nem sei quantos, o debate da Band virou um marco da campanha. Virou. Então ele já é colocado como uma questão para o candidato. É uma questão, a questão debate Band. Como é que nós vamos fazer? Sem contar que nós abrimos a Assembleia Geral da ONU todo ano. É bom saber disso. Tá bem. Mas isso aí já faz parte da estratégia do candidato. Entende? Eu, por exemplo, nesse último debate, eu fiz uma mudança de datas que ninguém entendeu. Explique.
Não, eu estava lá, todo mundo se acotovelando ali, a primeira data, a segunda data. Um belo dia eu anunciei minha data lá para o fim. Primeiro debate, lá no fim. Aí eles falaram, pô, o Mito, coitado, ele entregou. E alguns colunistas falaram, Band perdeu o primeiro debate. Band perdeu, desiste de querer... Sabe o que aconteceu? Eu fiz uma avaliação daquilo ali, conversei com os candidatos e vi o seguinte, nenhum candidato vai topar nessas datas, entendeu? Então tá. E muito menos um depois do outro. Eu pego a primeira possível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para eles pensarem, para eles descansarem, depois vem no debate. E dei assim 15 dias. E nós fizemos as duas maratonas. Nós fizemos uma maratona nacional e uma maratona estadual. Né? Maratonas estaduais. Nós fizemos 2 domingos dedicados inteiramente ao debate. Isso foi uma coisa nova na programação. Nós começamos cedo, o dia inteiro. Ô Mitri, a gente já quase caminhando para o fim. O Humberto Eco, que certamente você conhece, lê, tinha uma visão muito pessimista sobre esse mundo das redes sociais. Sim. Como é que é o lugar dos imbecis? O lugar dos imbecis, bueiro do capeta, que eu acho uma expressão maravilhosa. O paraíso dos imbecis. Paraíso dos capetas, dos fascistas. Não, mas o que tem de imbecil, né? Tem razão. Eu penso muito nele. E a gente um pouco convive com isso, né? Hoje mesmo nós falamos aqui, né? O Schopenhauer e o José da Esquina eles estão em linha. Pode procurar lá, os dois estão ali. O cara que é jornalista e a gente o que não é jornalista é a gente que pesquisa, que procura, que estuda, que vai tentar... Porque a gente está submetido à desmoralização. O cara não. Porque se você, que é de um veículo grande, fala uma batatada, você está ferrado, cara. Nunca mais vão desistir de você. Está ferrado. O outro lá, ele pode falar batatada que quiser, ele tem um monte de fã dele que vai defendê-lo para sempre. E vai continuar a dizer que cloroquina cura Covid. Acabou. Não tem dúvida. Né? Então, assim, a gente... Eu acho que passamos por um momento ruim. Eu e você, acho que talvez o Valfrido, um certo otimismo. Parece que as pessoas procuram um pouco mais de informação. Eu estou com essa esperança. Tá. E já começo a comprovar alguns sinais. E você acha que já tem alguns sinais? Já tem. Já tem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Assim, a gente tem esperança? Você acha que a gente se salva no fim desse filme? E eu arremato. A política... Você acha que a política melhora nos próximos anos? O nível da política? Ou piora? Bom, a primeira frase é o seguinte. A política brasileira precisa melhorar. Isso é uma coisa. Precisa. Acredito que ela possa melhorar. E acho que tem uma outra questão. Os problemas do nosso tempo, os desafios do nosso tempo, exigem competência. Isso. E ela vai aparecer. Ela aparece porque as equações são muito difíceis para serem resolvidas. E hoje a política não se restringe mais ao país. Hoje a política é mundial. Entende? Eu estou vendo o Lula agora. Ele já está falando para o mundo. O Lula tem essa sensibilidade. Rosado, hoje em especial, enquanto estamos falando, no dia que estamos nessa entrevista, não tem nenhum problema a gente falar, é 30 de novembro hoje, né? Ele teve uma atuação realmente muito importante lá nos países árabes. Teve. E falou coisas com muita propriedade. Quando ele fala da gestão coletiva das florestas, isso não tem nada a ver com soberania. Soberania está preservada, ela é sagrada. Isso tem a ver com um problema coletivo. Futuro nem vamos dizer futuro, com o presente da humanidade. Mandou 2 recados por ricos. Primeiro, vocês não deram o dinheiro que vocês prometeram. Eu quero lembrar para vocês o seguinte... Hoje aprovaram lá. Hoje aprovaram, mas assim, somando tudo, dá 400 milhões. Eles prometeram 100 bilhões de dólares. 400 milhões de dólares. Aquilo ali não falta vem um pouco. E aí ele disse uma coisa muito boa. Debaixo de cada árvore tem gente. É isso. Acho que ele já tinha falado isso. Isso. Mas, de novo, ele falou lá... Mas essa frase é fundamental. Claro. Porque senão vocês querem que eu preserve floresta, claro. Mas vocês me fazem o quê para isso? É claro. Pessoas vivem da floresta. Mas vamos voltar. Você acha que você é otimista? De vez em quando... Eu sou um pouco mais novo que você, não muito, mas de vez em quando me dá uma certa... Não é muito. De vez em quando me dá uma certa melancolia. O Valfrido, que é garotinho, ele não sabe nem o que é. Vocês dois estão ótimos. Aliás, essa entrevista é um ato de ousadia da minha parte, porque
dois gigantes do jornalismo e eu só sou um simples, é verdade. Não, para com isso. Um sonho se Esse realizando. gigante é ele. Vocês dois. Eu concordo com a parte dele. Não, concordo com a parte dele. Mas de vez em quando me dá uma certa melancolia, me dá uma certa tristeza. Mas, por outro lado, às vezes me dá uma certa alegria. Hoje mesmo peguei um menino de 24, 25 anos fazendo coisas ótimas, dizendo coisas ótimas. Disse, não, acho que a gente tem salvação. Você consegue ter otimismo? Não é otimismo, Não é otimismo, realismo mesmo. Aquela coisa do Gramsci. Eu sou pessimista na análise, mas nos fins, quem sabe? Claro. Eu acho que sem esperança a política perde muito, né? Mas eu acredito sim. Eu acho que... Olha, eu olho para certas ocasiões do comportamento coletivo no Brasil, desde a história mais antiga, desde o tempo da independência. Há momentos em que o povo se manifesta e o povo se impõe. Voltando um pouco na história, uma aulinha de história rápida, né, para o telespectador, é o seguinte: a independência do Brasil, ela foi feita com uma participação do povo muito maior do que se pensava. Agora está provado isso. Foram descobertos aí panfletos que mostravam que o povo estava participando daquilo. Quando Dom Pedro queria ir para Portugal, ele ia voltar para Portugal e o Brasil ia virar uma outra colônia de novo, o povo foi para a rua. Teve um abaixo-assinado no Rio de Janeiro de 8.000 assinaturas, uma cidade de analfabetos. Então, não vai não, senhor, fica aqui. Depois não gostaram mais dele, falou, agora vai. Agora vai. E ele foi, em 31. Povo na rua. As diretas foi uma coisa espetacular, entendeu? As diretas, a nação, a consciência nacional se expressou ali dizendo o seguinte: queremos votar e nós vamos votar. Não votou ali, mas o Tancredo, de certo modo, expressou aquilo e logo em seguida veio a eleição direta. Então tem muita coisa que o Brasil expressa de uma maneira muito significativa. Eu acho que temos um certo vício político negativo na sociedade, está aí, de vez em quando ele aflora, entendeu? Ele não é criado, ele está aí, ele aflora, tem um estímulo que traz de volta aquele troço. Você fala do ódio à política. Tudo isso, entende? Que vem, mas dá para sufocar isso aí. Eu acho que o espírito democrático brasileiro tem todas as condições de prevalecer e vai prevalecer. Na minha vida, que está aí narrada aí, você vê o seguinte: eu vi a democracia morrer em 64. Eu estava lá no comício dia 13. Eu saí do comício e falei, acabou. Entendeu? Eu era muito menino na época. Mas que idade você tinha, pô? Eu tinha 20 anos, 21, sei lá, mas eu já era secretário de redação. Parece mais para uma criança. Está muito bem. Está bem pra caramba. Eu estou puxando o saco do diretor. Obrigado. Mas olha, a democracia morreu ali, né? Em 64. Eu saí daquele comício sabendo. Depois eu vi tudo aquilo. Veio a ditadura, veio a luta armada, veio a tortura, veio a censura, veio tudo aquilo e tal. E eu vi a democracia voltando. Sobrevivemos. E ela voltou aos poucos. Ela voltou das suas próprias raízes, que não foram atingidas. Então, essas raízes estão aí. E elas vão prevalecer. Já tiveram algumas oportunidades de se manifestar recentemente. Sim. Não sei se você lembra, claro que você lembra, depois do 8 de janeiro, teve uma reação ali que foi muito bonita. Aquela carta da democracia, naquele momento, foi muito importante, me lembrou a outra carta. Sim. São momentos em que o que tem de bom na sociedade se expressa. Então, eu acredito. Agora, tem um ponto que é o seguinte: Mas a Carta da Democracia juntando frações da chamada elite brasileira, tudo, mas em defesa da democracia. Em defesa da democracia. Fundamental. E há um momento, em todos esses momentos, tem assim uma espécie de nível suprapartidário que aparece. Isso. Ele sempre aparece. E ele é que é a garantia, entendeu? Eu tenho muita esperança, eu tenho uma convicção, né? Uma certeza, assim, uma certeza que não é aritmética, não é matemática, mas eu tenho a convicção de que as coisas vão melhorar. Mas precisa passar pela economia. A economia tem que dar o ar da graça de uma maneira mais clara. A confiança do empresário tem que voltar. Essa questão, a relação do empresário com o governo no Brasil, aliás, você falou disso outro dia, eu vi uma palestra sua muito boa sobre isso. A relação do empresário com o Brasil é cheia de vícios, cheia de problemas. Sim. Isso precisa ser modernizado. Já está começando, né?
Então, tudo que tem de bom já está insinuado. Agora tem que se realizar. Eu acredito. Baita conversa. Baita conversa. Baita conversa. Nós estamos terminando. Daria para ficar aqui mais 20 horas, mas foi uma conversa espetacular. Espero que a gente não tenha te chateado muito. Né? Passou super Para mim foi um rápido. prazer. Passou muito rápido. Foi um prazer. A gente termina sempre dando a mão os três aqui para poder dar um recadinho para a câmera. Olha aqui. Aqui. Gostou da conversa? Dá like, se inscreva no canal. Aqui? Então pronto. Aqui. Aqui? Aqui. Ah, do meio aqui, ó. Ali. Ah, essa aqui tá sem pessoas, sem ninguém. Sim, Coloca isso também. É uma câmera sem gente. Então é o seguinte, gostou da É conversa? pós-industrial essa coisa. Gostou da conversa? Se inscreve, dá like no canal e tal. Tá aqui, Fernando Mito, que baita papo. E ó, tá aqui. Debate na Veia é um baita livro digno dos melhores cronistas mineiros. E isso não é pouca coisa. É isso aí. Maravilha.